Graças a Deus. Eu ergo minhas mãos, os meus olhos, minha atenção para o trono do Altíssimo, para suplicar por toda essa gente que participa dessa programação, todo este povo, onde quer que esteja, seja numa prisão, seja num hospital, numa clínica, seja num palácio, num barraco, ou debaixo de um viaduto, ou numa cracolândia, em o nome do Senhor Jesus, que toda carga negativa, diabólica, satânica, que tem oprimido você, que tem amarrado a sua vida, saia do seu corpo, da sua vida, da sua casa, da sua família. Saia agora toda a força do mal, porque na autoridade do meu Senhor é que eu falo isso. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Abraão saiu da sua terra infernal e chegou até a terra prometida. E ele foi o homem que saiu do seu deserto e entrou no paraíso de Deus. Porque ele viveu uma vida saudável por toda a sua vida, 175 anos, morreu em ditosa velhice, rico, muito rico, e não apenas rico economicamente, mas rico no que diz respeito à sua comunhão com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão foi um exemplo, ou é um exemplo para nós todos. Tanto que o próprio Senhor diz, olhai para Abraão. Lá em Isaías 51, versículo 2. Ora, então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você é uma pessoa que não está segura da sua salvação, você tem dúvida da sua salvação, você tem dúvida, então, nessa fogueira santa, você tem que priorizar o encontro com Deus. E é no altar que você vai encontrá-lo. É no altar que você vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Você vai sacrificar sua vida por inteiro. Vai colocar sua vida por inteiro no altar. Ó Deus, eu vim aqui, eu não vim buscar pão, eu não vim buscar comida, eu não vim buscar dinheiro, eu vim buscar isso, buscar aquilo. Eu vim buscar a minha salvação, eu vim buscar o meu encontro com Deus. Porque eu tenho ouvido falar de ti, mas eu não te conheço. Essa que é a realidade. Eu conheço o Senhor por informações da Bíblia, por informações das mensagens, etc. Mas eu quero conhecê-lo pessoalmente. Então, para você ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, que é o reino de Deus, então você tem que subir no altar e colocar toda a sua vida. E isso é o que você vai fazer se ainda não tem a certeza da sua salvação. Então, você que me ouve nesse momento e tem qualquer tipo de dúvida com respeito à riqueza material, veja só, Jesus fala, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus do dinheiro, da riqueza. Verdade, ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Mas a riqueza é de Deus. Agora, o que você não pode confundir é que a riqueza que é de Deus, Deus criou toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata é de Deus. Tudo é de Deus. Mas você não pode ficar restrito a colocar o seu coração à servidão ao dinheiro, à busca do ouro, e esquecendo de servir primeiro o Senhor, o dono do ouro. Jesus disse para os fariseus religiosos, qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Em seguida ele faz a pergunta, qual é mais importante?
a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus está mostrando, por outro lado, que mais importante do que o ouro é o templo, mais importante do que a oferta é o altar, porque a oferta sem o altar não serve para nada. Portanto, a oferta não é mais importante do que o altar. O altar é que abençoa a oferta. Então, quando ele diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon, ele está mostrando que há uma diferença enorme do nosso comportamento, o comportamento que deveríamos ter, que o ser humano tem que ter. Ao invés dele ficar com o olho servindo ao ouro, em busca do ouro, fissurado no ouro, ele tem que buscar primeiro o reino de Deus. Ele tem que buscar, e é questão de inteligência. Isso é uma questão até de inteligência, porque quem você vai buscar? Aquele que abençoa ou aquele que tem valor nesse mundo? Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, o dinheiro não é mau, o ouro não é mau, mas o amor ao dinheiro, o amor ao ouro, a riqueza, isso é mau. Nós não podemos amar nada nesse mundo acima do próprio Deus. Ele é o primeiro em todas as coisas. Primeiro de tudo, ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Ele tem que ser o nosso Senhor. E não é só ouro e dinheiro e riqueza, não. É o filho, é a família, é a filha, é o pai, é a mãe. Há pessoas que, infelizmente, amam mais os seus filhos, mais os seus familiares, mais a sua própria família do que a Deus. E isso é um absurdo para ele, para Deus. Ele não aceita isso. Ele não pode estar em segundo lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Quando Jesus disse que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é justamente isso. Fazer do Senhor o Senhor da sua vida, porque Ele é que vai te dar a direção onde está o ouro. Existe muito ouro escondido. Existe, minha amiga, um maná escondido. Só quem tem o Espírito de Deus vai achar esse maná e vai comer dele, vai comer do maná escondido. Mas quem não tem o Senhor em primeiro lugar, vai ficar às tontas, vai ficar como um cego, buscando ouro de qualquer maneira e vai dar com os burros na água, com certeza. Há quem ache o ouro, há quem ache a riqueza como roubando, como fazendo toda a corrupção, usando da corrupção. Há quem ache esse dinheiro, ache o ouro através do roubo, da corrupção. Porém, cedo ou tarde eles vão ter que pagar. Cedo ou tarde eles vão perder tudo. Cedo ou tarde eles vão ter que dar contas daquilo que eles fizeram. Mas quando a pessoa preza o altar, quando a pessoa preza o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o Senhor vai lhe dar todas as demais coisas lhe serão acrescentadas por conta dele estar servindo ao Senhor e com a consciência limpa. Vai ficar rico com a consciência limpa, sem ficar devendo nada a ninguém, sem ficar com aquela consciência, eu roubei fulano, eu defraudei Beltrano. Não, você vai ser um rico que vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir solenemente, tranquilamente, porque você está livre. A sua riqueza é uma riqueza justa, tal e qual a riqueza de Abraão. A riqueza de Abraão foi justa, como a riqueza de Jó também era justa. Eles eram ricos, todos os homens de Deus, os heróis da fé, eram ricos, mas de riqueza justa. Embora que essas riquezas não estivessem em primeiro lugar na vida deles. Primeiro estava o Senhor. E por causa de estar o Senhor em primeiro lugar na vida deles, então eles eram ricos. Eles eram abençoados. Essa é a realidade. Ora, se eu sirvo ao Senhor, como que eu posso ser um servo miserável? Como que eu posso ser um servo mendigo? Não dá. Como é que eu posso servir ao Senhor que é dono do ouro e da prata, conforme está escrito, é o dono de todo o universo, é o Criador dos céus e da terra?
Como que eu posso servir esse Senhor e ser uma pessoa mesquinha, miserável, viver na mendicância? Não dá para combinar isso, é ou não é? Agora, é verdade que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por exemplo, eu já busquei e eu achei o reino de Deus e a justiça de Deus. Agora, eu estou vivendo no reino de Deus, eu estou vivendo na justiça de Deus. Ora, então eu tenho o direito de receber todas as demais coisas. Aí Jesus fala das demais coisas. Ele fala assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Então ele fala das aves. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ora, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, veja que Jesus está falando de coisas materiais. Primeiro, ele fala do reino de Deus e a justiça dele. Depois ele fala de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas serão acrescentadas são as riquezas dele, que são para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que obedecem à sua palavra. Ora, minha amiga, quando Deus pede o sacrifício nosso no altar, é justamente para nós podermos colocar o nosso coração no altar. Porque se o meu coração está no dinheiro e eu pego esse dinheiro e coloco no altar, então logo eu estou colocando no altar o quê? O meu coração. E se eu coloco o meu coração no altar, então Deus me dá um novo coração, faz-me ser uma nova criatura. Eu vou ser abençoado. É por isso que muitas pessoas têm sido abençoadas na igreja. Por isso que essa campanha de Israel tem abençoado. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Veja só o testemunho deste casal. Olha, ouça esse testemunho e você vai verificar que realmente colocando o coração no altar, quer dizer, aquilo que tinha, aquilo que lhe restava, colocando no altar, então o altar abençoa. Vamos ouvir. Hoje eu sou um homem feliz, realizado, amo, sou amado. Eu e minha esposa, nós falamos a mesma língua, ela me completa, eu completo ela. Eu tenho o carro que eu sempre quis, eu tenho a casa dos meus sonhos. Eu tenho paz, eu tenho felicidade dentro do meu lar. Eu tenho tudo o que eu sempre quis, eu tenho um sonho realizado. Eu já nasci em um ambiente de bastante dificuldade, então desde pequeno eu já vim vendo que a minha personalidade foi formada assim, né? Que eu tinha que ser pequeno, tinha que ser pobre. Então com 7 anos eu já queria trabalhar, já queria buscar, né, o meu próprio dinheiro, já queria fazer o meu próprio dinheiro, também ajudar em casa, enfim. Foi difícil, foi muito doído de ver ele, né, nessa situação, né, para ajudar o pai, entendeu? Para querer, né, algo melhor para ele. Eu comecei a seguir os passos do meu pai, que meu pai ele era serralheiro. Mas sempre naquela situação de aperto, né? Aquela comidinha bem xoxa, a maioria das vezes era o arroz, feijão, normal, enfim. Mas com o tempo isso foi dificultando. Ele montou algumas empresas, né? Acredito que algumas delas até tinha tudo para vencer, para ir para frente. Mas a administração sempre não era muito legal. Então, o fracasso da administração da empresa fazia com que a gente passasse os problemas financeiros. Eu já tinha 18 anos, né, nessa época, então havia necessidade de usar o nome de um filho. E eu era o de maior, né? Então eu tive nessa época mais ou menos uns 40 cheques sem fundo, nome no Banco Central, Serasa, SPC, muita cobrança. Devido a todas essas dificuldades, eu comecei a pensar, porque eu também pensava muito. Então comigo eu cheguei numa conclusão que somente uma faculdade poderia tirar eu daquela situação. E fui batalhar, e fui fazer direito. Eu conheci o Luiz Fernando na faculdade. Nós cursamos o curso de Direito, primeiro, segundo ano. E no terceiro ano ele começou a passar por uma certa dificuldade financeira.
de ele ir para a faculdade fazer a prova, o nome dele não está na lista e ele não poder fazer a prova, ter que levantar e ir embora. Isso por algumas oportunidades aconteceu. Eu ficava mal, né? Essa é a realidade, porque era uma humilhação. Devido a todos esses problemas, né, financeiro, eu defini que a minha vida tinha que seguir um novo rumo. Então eu fui buscar oportunidades no Mato Grosso. E chegou situações de eu ter que, por exemplo, para jantar, pegar goiaba na rua, manga na rua. Aí eu acabei voltando para Rio Preto de novo. Então eu voltei triste, né? Voltei envergonhado, né? Nessa época, minha mãe estava indo na Igreja Universal. E ela me chamou para ir na igreja. Eu não queria ir, né? Eu não gostava. Mas um dia eu aceitei a proposta dela, de ir na igreja. Que lá ela disse que mudaria, que eu conseguiria ver uma forma de mudar a minha vida. Então eu queria aprender tudo, né? Então eu tinha descoberto um Deus grande, um Deus poderoso, eu tinha descoberto a fé sobrenatural, eu tinha descoberto a forma de agradar a Deus, então isso se tornou dentro de mim uma bomba, né? E aquela voz que gritava, né, dentro de mim, que tinha uma saída, passou a falar assim, é essa daí a saída. E a fé é certeza, não é sentir. É você fazer, você não precisa ser chamado, você não precisa ser conquistado, ou enfim, você tem que fazer o que eu fiz, você tem que partir, você tem que ir para cima. Então eu lembro que um dia eu fui para São Paulo, para a capital, e eu anotei tudo num papel, todos os problemas que eu tinha. E Deus começou a mostrar para mim o que eu deveria fazer. Então quando você executa a obediência, aí Deus responde. E as coisas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, acontece uma mudança interior. A mudança interior, ela possibilita você ter uma certeza muito grande, né? Então você passa a ser feliz. E logo em seguida vem a Fogueira Santa. E a Fogueira Santa é um propósito muito especial. Ali você entrega o tudo seu. Ali você entrega o teu tudo pelo tudo de Deus. E o sacrifício no altar proporciona vitórias, proporciona o que hoje eu vivo, né? Então uma das coisas mais importantes que aconteceu foi minha esposa. Eu desenhei minha esposa, eu falei para Deus, eu queria assim, 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 assim. E Ele mandou do jeitinho que eu queria. Conheci o Fernando, namoramos 3 meses, ficamos noivos, dentro de 1 ano nós casamos. E depois Deus foi, né, trazendo mais. E aí aconteceu o sucesso da empresa. Deus possibilitou uma visão de estar desenvolvendo esse trabalho a nível Brasil. Então nós temos vários programadores. Dessa empresa de sistema surgiu vários projetos, né, em vários segmentos do mercado, não só de serralheria, né? E aí a gente montou também alguns projetos na área de esporte. Nós temos uma empresa na área de esporte e temos uma empresa na área de pontos e recompensas. A minha casa, eu tenho vários ambientes, né? Eu posso estar com meu filho, posso estar com a minha esposa, eu posso curtir, né, um descanso, eu posso, enfim. Eu tive uma festa de aniversário quando eu tinha 7 anos. Na realidade, essa festa foi só um bolinho, né? Foi a única festa que eu tive na minha vida. Meu filho, desde o primeiro ano de idade, a gente faz festas para ele nos bufês mais caros de Rio Preto. Eu tenho o carro que eu sempre quis, eu tenho a casa dos meus sonhos, eu tenho paz, eu tenho felicidade dentro do meu lar. Eu não atribuo a mim o que eu tenho, eu atribuo a Deus. Deus que me colocou nesse caminho, mas foi devido à minha obediência. A vida dele está bem sucedida, sabe? Vai onde quer, come o que quer, veste o que quer. Então, para mim, é a maior felicidade ver meu filho feliz. E essa vida de sacrifício no altar mudou minha vida por completo, né? Não é no estralar de dedos, não é chegando na igreja. Eu tenho uma escala com Deus, consequência, causa e consequência, né? Ação e reação. Então eu vou fazendo e Deus vai retribuindo, eu vou fazendo e Deus vai retribuindo. E hoje eu sei que tudo que eu tenho é resultado do meu sacrifício no altar de Deus. Eu olho para a minha vida hoje e vejo Fogueira Santa, porque é ela que possibilitou, né? Essa obediência, esse sacrifício a Deus, isso possibilitou a mudança. Então, quando eu olho para a Fogueira Santa, eu consigo ligar ela à minha vida. Os dois são uma coisa só. Eu vejo a fé do Luiz Fernando, a entrega que ele tem, né, com Deus, e foi através disso que ele conseguiu vencer na vida, tanto na vida material, financeira, no trabalho e também dentro da família. O Luiz Fernando, para mim, é um exemplo de fé e superação. E hoje eu posso ver, né, que Deus, ele existe. Aquela cartinha que eu fiz lá em São Paulo, será que Deus pode mudar? E eu enumerei 33 questões nessa cartinha. Hoje, nenhuma delas existem mais.
Pois é, você verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte, às vezes a pessoa tem um pouquinho, mas porque ela tem pouquinho, ela coloca todo o seu coração naquele pouquinho. Se ela tiver mais, ela vai colocar o coração naquilo que ela tem mais. Isso é o do ser humano, normalmente é assim, porque Deus a gente não vê, mas o dinheiro, o ouro, a gente vê, e aquilo fascina. Então Deus, quando nos convida a prová-lo, a fazer prova dele, é justamente isso. Foi justamente o que ele fez com Abraão, porque Abraão não via Deus, ouvia a sua voz, mas não via. O filho tinha nas mãos, nos braços. Então Deus fez a prova com Abraão. Abraão, quero ver agora quem você considera mais importante. Aonde está o seu tesouro? Onde está o seu coração, melhor dizendo? No seu filho ou em mim? E então Deus pede o filho dele. Quando Abraão atende ao clamor de Deus, ou à prova que Deus fez, aí o que acontece? Ele prova que o coração dele não estava no seu filho. Embora o seu filho fosse o sonho da sua vida, o maior sonho, a maior realização da sua vida. Mas ele ainda assim não era o principal na sua vida. Então, Abraão provou no altar que o coração dele não estava no filho, mas estava na obediência à palavra de Deus. Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer dizer, onde está o seu tesouro? Quando você sobe no altar e coloca ali o seu tesouro, você está mostrando que o seu coração está no altar. Agora, se você retém esse tesouro, consigo, então é porque você está considerando o seu tesouro mais importante do que o altar que representa Deus. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Niedson, eu tive muita dificuldade. Na realidade, isso tudo foi originado por uma situação financeira difícil e a ponto de, quando a minha esposa engravidou, não tinha como bancar, como dar comida, porque inclusive nós, em uma das privações, eu me lembro que a gente não tinha nada para comer à noite, e aí inclusive veio uma decisão de fazer um aborto que não se consumou, né? Então tudo isso oriundo de uma vida muito difícil. Eu era militar, eu era muito grosso, eu sempre fui muito rude com a minha esposa, né, que sempre tentava de uma maneira ou outra contornar a situação, mas que era impossível. Então todas essas dificuldades, eu tive que trancar a minha faculdade, porque o dinheiro que nós recebíamos não dava para pagar a minha faculdade nem a da minha esposa, e isso acabou complicando, acabou dificultando ainda mais a nossa situação. Quando eu conheci a fé, quando eu comecei a colocar em prática, quando eu comecei a estabelecer realmente, aí sim as coisas começaram a mudar. Conquistei um cargo de secretário municipal, né? Comecei a ter uma vida melhor. Só que isso ainda me incomodava, porque a minha esposa, mesmo eu começando a conquistar, ela tinha um salário melhor do que o meu. Não que isso fosse me denegrir, não, mas isso também me incomodava. Até que um dia veio uma notícia muito desagradável, que foi a perda, né, daquele meu cargo. Foi justamente quando eu fiquei sem um chão, porque eu não tinha mais emprego, e aí do dia para a noite eu tinha que fazer algo, porque afinal de contas, mesmo a minha esposa tendo um bom salário, ela não ia conseguir dar aquilo que a gente precisava. E até porque também, queira ou não queira, eu sou o líder da casa. Então não poderia ficar dependendo de uma esposa. Então esse foi o momento mais difícil. E aí foi justamente no final de ano, quando veio a proposta da Fogueira Santa. Nos lançamos, né? Foi uma decisão assim que mexeu. Aquela foi a ponta de um iceberg que estava para vir à tona, né? E aí nesse momento mais difícil, quando veio essa proposta, aí naquele momento Deus falou comigo, é isso. A princípio eu ia ser mais um dependente, porque queira ou não queira, eu já tinha conhecimento, eu tinha formação, eu tinha um trabalho de 8 anos que eu tinha realizado na prefeitura e que outras prefeituras já tinham visto.
e ia ser, com certeza eu ia ser convidada a trabalhar em uma outra. Mas aí veio aquela proposta, por que fazer isso? Por que ficar na dependência do homem e não na dependência de Deus? Aí eu falei, Silvana, vamos cortar tudo. Cortei telefone, cortei TV a cabo, a gente fez assim uma varredura, a gente tirou tudo. E aí começamos, pouco a pouco. De lá para cá, eu participei, comecei a ter uma participação diferente das minhas decisões. E aí eu comecei a conquistar, abri a minha empresa, trabalho para mim mesmo. Hoje eu consigo dar o melhor para minha esposa. Tenho uma filha que também já está caminhando aí para a vida profissional, hoje já é engenheira, porque eu estou conseguindo dar o melhor para eles. Aquela vida difícil que eu não conseguia nem comer o básico dentro de casa, hoje a gente já sai, já consegue estabelecer, já consegue frequentar vários locais diferentes. Enfim, Fogueira Santa para mim, na realidade ela tem um limite, né? É o limite do medo e da coragem. A Fogueira Santa para mim foi aquele lançar, empurrar aquilo no abismo como se no dia seguinte eu não tivesse mais condições, porque eu fiquei na dependência e Deus honrou. Então, Fogueira Santa, na minha opinião, é a decisão mais difícil que eu tive que tomar e que tomei e não me arrependo. Hoje, graças a Deus, consigo dar o melhor para minha esposa, para minha filha, não nos falta nada. Aliás, sobra muito. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu vou repetir para você. Quando a pessoa faz o sacrifício, ela está colocando, na realidade, o coração no altar. Essa é a realidade. Ela está colocando, está dando o seu coração, a sua vida, e ficando na dependência do altar, que é Deus. É como Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se o tesouro é o pouco que você tem, coloque no altar. Se o tesouro é o muito que você tem, coloque no altar. E aí você pode ter certeza que o seu coração vai estar no altar e o altar vai abençoar o seu coração da mesma forma como fez com Abraão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.